Oi, gente! Bom, primeiramente é um prazer imenso, tá certo? O terceiro episódio do Pod Dan aqui na tela da sua Dan Pub TV, tá certo? O canal que é só sucesso. E eu estou com ela, a máquina do carnaval, 34 carnavais consecutivos. E é uma honra imensa estar aqui com ela, Ivana Souto. Seja bem-vinda. Oi, Dan, o prazer é meu. Eu sou um pouco avessa às entrevistas, mas eu tenho uma missão de apoiar assim, as pessoas que estão começando, que estão se dedicando a criar novas soluções ou seguir aperfeiçoando as soluções existentes. Então, o prazer é meu. Espero que Obrigado. possa, enfim, tirar suas dúvidas ou trazer alguma informação que seja relevante para você e para quem te acompanha. A honra é toda minha, mas vamos começar firme agora. Solta a vinheta do Pod Dan aqui na tela da sua Dan Pub TV. E aí, a gente já retorna. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Pronto, vem aqui pra mim. Obrigado por todo o carinho, tá certo? Já deixo logo, siga-nos nas redes sociais, @DanPubTV no Instagram e se inscreva no canal DanPub TV no YouTube. Pois é, vamos começar. Afinal de contas, tudo tem um começo. Fala pra gente um pouco sobre sua trajetória, Ivana, o início, como começou, né? Com você como uma jovem empresária, você não é só executiva de negócios artísticos, mas também empresária. Conta pra gente o começo da sua caminhada. Na área artística, eu começo. Primeiro, eu me formei em Química, então, com 17 anos, eu já tinha uma profissão, já trabalhava no Polo Petroquímico de Camaçari, mas eu não gostava do que eu fazia e não gostava daquela possibilidade de uma carreira de engenharia química, que era o que tudo indicava. Então, eu pedi para o presidente da empresa, que eu era a primeira estagiária mulher, Sim. que ele me demitisse. Eu falei para ele: você tem filhos? Se estivesse insatisfeita, infeliz num lugar, você ia deixar? Aí ele falou: o que é que você quer? Eu falei: eu quero sair daqui. Então, a primeira oportunidade que eu tive na minha vida foi ser demitida da Polialden e poder fazer o que eu queria. Eu já queria, com 17 anos, atuar na área de produção. Eu já imaginava o que seria, e isso não tinha modelos, nem tinha literatura, nem tinha como pesquisar, mas era uma intuição, era o que eu já gostava, era o que eu queria fazer com que as coisas acontecessem, que para mim é a base da produção. A partir dali, eu fui procurar outro trabalho, mas ligado já mais à área que eu gostasse. E aí eu entrei no Jornal Gazeta Mercantil. Nossa. Eu já estudava, eu passei no vestibular na Faculdade de Comunicação da UFBA, fui estudar jornalismo, porque não tinha ainda a opção do curso de produção cultural. E na UFBA, paralelo aos estudos, eu conheci Brau com 16 anos e quando eu adentrei a UFBA, a gente já estava dentro do movimento criativo da expansão do que ele fazia ali dentro do Candial. E isso tudo foi se cruzando e nasce Timbalada, eu sigo estudando e vou me envolvendo com eles de alguma maneira ainda muito incipiente, muito como amizade, opinava. E fico na Gazeta Mercantil até o ano de 88, quando o Gil vira o presidente da Fundação Gregório de Matos, e aí eu sou convidada para ir para o gabinete de Gil. Aí eu fui para o gabinete de Gil, então eu fiquei junto de um grande artista, mas dentro do ambiente político. Paralelo a isso, andando ao lado de Carlinhos no Candial. E do gabinete de Gil, a Flora me pergunta se eu queria seguir, se eu ficava na área de comunicação, se eu queria ficar na área de comunicação, ou se eu queria aprender com ela o que ela já fazia. E aí eu disse que sim, ela me deu umas dicas e me passou a GG Produções Bahia, que eu convidei Pete Canela e Flora convidou Marília Gil. Nós éramos as 3 sócias. Então, aí sim, profissionalmente,
eu começo a atuar como produtora cultural, produtora artística. E nesse caminhar da GG, a Timbalada, a gente já estava ali iniciando o processo do bloco, aí nós somos convidadas, Cícero Menezes era empresário da Timbalada, que é uma dica, acho que é uma pessoa interessante para você também Olha, entrevistar. vale o convite, tá feito o convite já. Eu acho que tem muita história boa para contar. E Cícero vai ao nosso escritório e convida o nosso escritório para gerir a carreira de Carlinhos, porque Carlinhos tinha firmado um contrato internacional de produção de 3 álbuns e era muito para Cícero administrar a Timbalada já com uma performance significativa, já viajando, Brasil. E aí as meninas disseram que não queriam. E aí eu disse que eu pensaria e retornei para Cícero e para Carlinhos e falei, eu topo. Então, a partir dali, eu me torno o que chama-se, né, nomeia-se de empresária artística. Sim, E fiquei com Brau, acho que uns 14 anos seguidos. sim. Depois tem um hiato grande, a minha trajetória com ele. E volto a trabalhar e a parcerizar com Brau e com o pensamento dele, estético e musical, de 2000, no início da pandemia, 2020. Muita coisa. Não é à toa que você também, de uma certa forma, faz parte dos 40 anos da She Music, todo a Com sua parte certeza, com de certeza. assessoria, né? Como ninguém, você Exato. pode estar vendo. Vocês terem uma ideia, vale a pena a pesquisa, tá? Os seus cases, que são do não só de Brown, da Timbalada, Shopping da Bahia, Expresso 2222, que é, por coincidência, a próxima pergunta. Fala pra gente um pouco desses cases de sucesso, alguns deles, de muitos que você também já fez. Sim. Fala pra gente. Mas era bom você me perguntar um ou outro, porque senão eu vou Fica à ficar aqui vontade. devaneando. O que você decidir, fica à vontade. O Expresso, o camarote é um marco, né, estrutural na forma de se fazer carnaval, é uma opção ao carnaval de rua, é uma opção para o mundo dos negócios corporativos também que precisam se comunicar. E eu fui convidada pelo Gil para fazer o primeiro trio dele, a criar o projeto de trio elétrico para ele. Ele não tinha trio elétrico, ele não sabia como atuar num trio. Eu já fazia bastante tempo com Brau e Timbalada, então eu me dividi neste carnaval para fazer um projeto que no início chamava Trio Eletrônico e no segundo ano já foi batizado de Trio Expresso, dos dois. Ao mesmo tempo fazia o Bloco Timbalada, o Brau e a Rachona Timbalada. Então foi um carnaval muito, muito complexo para eu executar, né? Porque eram duas equipes grandes, artistas extremamente solicitados, a estreia de Gil, então que não tinha, né, ainda domínio da técnica de se cantar em trio, então eu tinha que ficar realmente, de fato, dedicada a apoiá-lo. O Brau também com uma demanda enorme, porque foi o ano que nós convidamos Marisa Monte, Zezé de Camargo, a Escola Mangueira veio para o Carnaval da Timbalada. Então, assim, eu praticamente, na quarta-feira de cinza, eu dormi e eu só acordei na sexta, de fato, depois do arrastão. Fiquei no hotel, acho que dada como sumida, porque eu apaguei de excesso de cansaço, mas isso transforma o produtor baiano num produtor que pode executar e fazer qualquer tipo de produção em qualquer lugar do mundo. A ferramenta a estratégia, a forma com que a gente produz carnaval, ela nos garante uma autonomia e uma forma de fazer que não tem nenhum desafio que um produtor experiente que tenha passado pelo carnaval diga, não, isso eu não faço. E isso vem muito da base de se trabalhar, né, na festa popular, na festa na rua, na festa desejada pelas pessoas, no momento também do carnaval enquanto uma atividade sociológica de um estudo numa comunidade que se organiza para aqueles 7 dias poder expandir, né? A vida não se suportaria a vida se a vida não tivesse esses espaços. E o carnaval é uma preciosidade, é quase que um presente divino, porque diante do volume de pessoas,
o que acontece de que a gente não gosta, que a gente fica triste, da questão da violência, é muito pequeno diante do todo, da Sim, alegria, da força, da energia que se emana de um carnaval, né? E eu venho dessa escola e o Expresso, o camarote, surge quando Flora estava com as crianças pequenas. E aí ela disse: Ivana, eu vou ficar no Oceania, na casa de amigos, esperando vocês passarem com o trio. E aí pediu para Mônica Badaró, que era amiga nossa. Mônica, você traz uns pãezinhos, ou Mônica se ofereceu, não lembro mais ao certo. Eu sei que o camarote nasce dessa oportunidade ali de levar Isabela, José e Ben para ver o pai passar. nossa, No ano seguinte, vira o Camarote Expresso já de uma maneira mais organizada, e hoje sim, é um ativo econômico, é um ativo desejado pelas marcas, é um sim, ativo desejado pelos convidados. Né? E dentro do Expresso, eu fiquei no trio, depois eu tive neném, aí Flora me convidou para o camarote. E no camarote eu fiquei responsável pela parte artística, minha criação de soluções artísticas para dentro do camarote. A gente aí criou um palco interno que segue até hoje, criou estratégias de trazer DJs também, que era algo não usado em camarote. O Expresso sempre foi um espaço de experiência, com muita liberdade, eu sempre tive, da parte de Flora, de criar. Né? Depois o incômodo, porque eu gosto do carnaval de rua, sim. e aí ela e Preta, a gente teve uma ideia quase que no mesmo dia, na mesma. A ideia veio para as 3, e aí quando a gente se falou, a gente ligou para Brau e falamos: Brau, a gente quer fazer uma espécie de show para rua, não tinha um nome. Aí Sim. ele falou assim: eu acho ótimo, vocês deveriam chamar. Eu estou criando uma banda para tocar em cima da Caetanave, que se chama Lateral Elétrica. Então, eu acho que vocês poderiam chamar Lateral Elétrica, porque era para ficar na lateral do camarote. Aí a gente conversou um pouco mais, aí ele mesmo sugeriu varanda elétrica, e aí a gente fez a varanda elétrica, que é uma forma de ofertar ao público que fica ali na frente do Expresso, esperando ver Gil, esperando ver as personalidades, música. E Sim. também dá mais uma opção para os artistas e para os nossos queridos artistas terem mais um espaço de conteúdo, de produção de conteúdo, de trabalhar, de fazer dinheiro e de deixar o camarote mais bonito. Nossa, tem todo esse brainstorm envolvido, varanda elétrica. Sim. A varanda elétrica agora já tem em Belém, que a Fafá de Belém já faz, lá no Sírio. Tem outros lugares que também eu já nomeio, mas nasceu aqui e nasceu dessa forma. Coisa maravilhosa. Fala pra gente um pouco sobre a Pracatum, que também foi um marco importante na sua trajetória. A escola, Escola, exatamente. Fala pra gente. a escola Pracatum, ela nasce de uma necessidade, né? Porque Carlinhos fazia música na rua e aquela ação ali foi crescendo e as pessoas iam chegando. Os meus colegas da faculdade de comunicação foram todos quase sócios fundadores junto comigo, porque me apoiavam, iam, e nós acabávamos incomodando os moradores, porque o volume de pessoas na frente da casa das pessoas. E isso tira o direito de ir e vir, e também a gente poderia pensar que tem pessoas que poderiam não gostar, Sim. ou pessoas que poderiam estar doentes, ou com dor de cabeça, ou alguém recém-parido. É. Então, esse foi o gatilho para a gente desejar construir uma escola. Daí a gente conversou um pouco, eu e o Brau, e andando no Candial surgiu a oportunidade de uma casa, e ele Sim. sempre muito propositivo, muito assertivo no que ele queria fazer. Ele disse: Ivana, vamos comprar essa casa. Eu falei: Brau, a gente não tem como comprar essa casa agora. A gente não tem dinheiro para fazer isso agora. Sim. Aí ele falou: não, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos fazer. A gente vai fazer turnê, na volta da turnê a gente acerta o pagamento. Então eu fui lá, conversei com a proprietária e falei: olha, a gente vai querer essa casa, deixa, não vende a ninguém, essa casa vai ser e a gente vai pagar quando a gente voltar.
E a partir daí a gente comprou o imóvel, né? Em nome da associação, criamos a Associação Pracatum, formalizada, e fizemos a compra do imóvel. E depois iniciamos o processo de encontrar parceiros que acreditassem que a gente desejava ter uma escola. E isso foi um processo de um ano e pouco, e não tinha um modelo de captação de recursos como tem hoje, não tinha os sponsors que você identifica, sabe, que tem o marketing, não, as coisas eram muito mais arcaicas Sim, e também era muito, muito, muito mais concentrado no eixo do Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. Também não tinha o acesso à informação que se tem hoje, que sim, você coloca e você descobre quase tudo sobre a empresa, como a empresa comunica, onde quer chegar, qual é o público com quem você deve falar, você encontra essa informação. E na nossa época ali não tinha, então eu usava muito a base da revista Exame para pensar os caminhos de conseguir financiamento para a escola. E fiz inúmeras cartas, enfim. Fui mais para algumas viagens. Em uma dessas voltas, eu fui abrir a casa para poder pegar as contas, né, de água e de luz, a casa fechada. sim, sim, E aí tinha uma carta, em resposta, dizendo que tinha interesse de nos conhecer e de saber se aquele sonho era um sonho de Carlinhos e meu, ou se era um sonho para muitos. Então a gente passou por um processo de avaliação, o Rebeca Raposo, na época, que agora está no GIF, e esse processo de avaliação foi um processo bem diferente para o próprio Brau, para mim era um pouco mais, mas a gente foi submetido a entender pelos técnicos que vieram se o aporte de recurso era para ser autorizado ou não. Aí a gente consegue o primeiro financiamento, aí contrata arquiteto, enfim, cria aquele prédio como está até hoje, cria o conselho administrativo, o conselho, sobretudo, educacional, e inicia um processo da Associação Pracatum, que engloba a escola e engloba o projeto Tá Rebocado, que é o projeto que deu conta de acomodar os moradores que viviam em situação ainda de pobreza, sem saneamento, com casas muito, muito pobres. Então, a parceria com a Caixa Econômica Federal foi o embrião, né? Foi dito para a gente, que tornou-se o embrião do Minha Casa Minha Vida. E o Canjal é a primeira experiência numa participação da Caixa Público-Privado, que foi sim, firmado com a Associação Pracatum. Nós fizemos 148 unidades, né? Um processo longo, trabalhando conjuntamente com a comunidade, com os técnicos da Pracatum, engenheiros, arquitetos. Um trabalho muito doloroso, porque às vezes a gente quebrava o fluxo de financiamento da associação, então a gente tinha dificuldade de cumprir os pagamentos dos profissionais, e isso, né, gerava toda uma comoção. Mas, enfim, a escola está aí, o projeto está aí, as casas estão todas construídas. O Candial é um território criativo pelo SEBRAE, né? Além da Associação Pracatum, a Associação Pracatum ela foi a precursora de outras associações que existem no ambiente por conta do formato, das pessoas entenderem que dá certo. Então, tem sim, a turma do esporte está organizada, as mulheres estão organizadas, tem a parceria com a prefeitura, então é um quilombo que é tratado, enfim, como um bairro grande, então tem posto de saúde, tem toda a experiência de apoio das marcas hoje para a escola, porque onde há cultura, arte e cuidado, a violência não prospera. Então, a função maior da gente ali naquele candial é preservar a essência da origem do candial, preservar a força da primeira, que chama Octa, para a gente na cultura iorubana é Otá, de Ogum, do Brasil, está no candial na parte de cima. Então, a música, a comida, o respeito aos mais velhos, a educação, a tecnologia, tudo isso é uma demanda daquela energia que habita o candial. E a função minha e de Brau éramos apenas meios de realização disso,
E isso não é meu, nem é de Carlinhos, é de quem Sim. estiver lá para fazer. E a única coisa que eu peço é que as pessoas que gerem a Pracatum, que continuem a zelar e continuem a fazer baseado nesses pilares de respeito às pessoas do Candial. Né? Quando você é querido pela comunidade do Candial, rapidamente você ganha apelido. Então, Será que eu for eu lá for sou ganhar algum apelido? apelidada, eu É. tenho alguns, né? É. Sou muito festejada pelas pessoas, assim, no íntimo, né? Como a gente conversa, e gosto muito das pessoas ali. Não nasci no Candial, nasci no Bonfim, mas cresci no Candial, posso dizer que cresci no Candial. Cheguei no Candial, ainda era de menor, era barro, tinha muito sapo, tinha luz elétrica, mas não tinha saneamento, mas tinha uma alegria incrível e isso se perdura e é visível por todos. Nossa, tô em êxtase aqui, porque o Candial já tinha uma noção, como sempre fui amante da cultura baiana, na televisão, eu sempre acompanhava, né? Já tinha uma ideia, tinha uma breve noção ao que é o Candial. E você me descrevendo aqui um pouco, quero eu conhecer, ainda não conheço pessoalmente. Tem que ir. Para quem está em casa e quiser seguir a Fundação Pracatum, qual é a rede social? A Escola Pracatum, a Associação Pracatum tem Instagram, tem tudo deles lá direitinho. E também é uma escola que, se você marcar, você pode fazer uma visita. O Candial é um complexo hoje, tem de restaurantes a 4 estúdios, a escola, ao Get Square, aos pequenos empreendedores, comerciantes com suas peculiaridades. Tem barbeiro, tem feijoada, tem as pessoas que são os mais importantes. Então, é um bairro hoje, quando os turistas se pintam de timbalada, com a pintura corporal, que é a marca da banda, Sim. Ele está referendando o Candial enquanto espaço, mais um polo de descobertas para tanto o soteropolitano quanto o turista. Coisa boa, coisa boa. Olha, quero agradecer também, certo? Vou fazer aqui o merchan, minha amiga Alice está ali no fundo, quero agradecer a você que está em casa, tá? As audiências no Dampub Notícias, Taca Fogo, né? Os nossos noticiários aqui, o Sacode Total de Verão, gravei lá na La Blanco no último dia 14, tá bom? Hoje, dia 22, o episódio tá indo ao ar hoje, dia 22 de dezembro, tá? E também o Edu Baba, o nosso programa 100% futebol aqui no nosso canal, e também o Gole Publicitário, que nós gravamos com a Américo Neto lá na Via Mídia. Pois é, primeiro episódio com Jefferson Beltrão, segundo com o seu Wilson Max e agora terceiro com ela. O último Pode Dar em 2025 não podia ser mais do que especial, encerrando com chave de ouro. Eu falei da Alice aqui, eu quero agradecer, tá? O nosso patrocinador hoje, do episódio de hoje, o Café Cardamomo. Pois é, aqui na Graça, Rua da Graça, número 22, Fundos, tá certo? O café, olha, com sabor... O café com cardamomo, vocês terem uma ideia, é uma delícia. Carro-chefe da casa. Recomendo que vocês venham tomar um gole aqui, hein? Recomendo, tá certo? Um abraço a todo mundo, todos os funcionários aqui do nosso patrocinador de hoje, Café Cardamomo. Pois é. Fala pra gente, Ivana, um pouquinho de como é a experiência de você ter 34 carnavais consecutivos, certo? De como você olha para trás e vê onde você chegou. Fala pra gente. Eu não fico muito olhando para trás, não, sabe? Certo. Eu não penso muito assim, porque eu acho que vai até me paralisar um Sim. pouco. Então, eu tenho sistematizado, eu sei tudo que eu fiz, eu tenho até publicado, né? Todo mundo tem lá no meu Instagram todas as ações, porque eu discuto muito a questão da memória, ou da falta de memória, mais precisamente da falta da memória. Então, eu preservo muito isso, o que eu faço, eu registro de alguma maneira. Mas eu olho mais para frente, assim, o que carnaval queremos, que carnaval podemos fazer a cada ano, né? Aperfeiçoando o fazer. Sim. Tenho buscado outras profissionais que tenham executado este mesmo volume de atividades que eu, para poder pensar mais conjuntamente que soluções dá Sim. para
preservar essa memória, esse conhecimento, Aham. essas ferramentas. Não sei quais são essas pessoas por conta que eu trabalhei, inclusive, nos 2 carnavais da pandemia, então foi bem raro, né? Do Brasil foram quase nenhuma. Tanto que a matéria do Fantástico do Carnaval 2022 foi gerada daqui e não tinha. Vamos chamar agora o Carnaval de Recife. Não tinha. Né? Então, foram coisas muito ousadas e feitas aqui, né, com o time da agência Atenas e a Devassa. Então, assim, até um carnaval que não era para existir, a gente conseguiu realizar. Então, esse ano eu completo 35 anos, vou trabalhar, gosto de trabalhar o carnaval, sou foliã, brinco, todo mundo fala, mas como é que brinco, pulo, Tem me que brincar, tem que arrumo viver também. e gosto de produzir carnaval, trabalho muito concentrada, né, no carnaval, invisto muito numa pré-produção forte, não gosto de estar me acabando na hora da execução, Sim, para poder perceber, ver a sim, reação das pessoas, entender o que o artista está querendo. Então, exijo muito da minha equipe e de quem trabalha comigo sim. nos projetos um trabalho mais forte de pré-produção. Um trabalho quase que alucinado mesmo, assim, de uma cobrança. Eu reviso tudo muitas vezes, porque eu acho que o trabalho do produtor, ele se divide. Eu trabalho com 70% do meu tempo focado na pré-produção, 20% no dia do evento e 10% na minha pós, porque aí eu sou a rainha do relatório, então todo mundo que trabalha comigo sabe, tem que fazer relatório, tenho que fechar aquele evento de forma que, se eu precisar de referência, eu tenho para apresentar ou para apresentar a uma outra opção de negócio, ou apresentar uma palestra, ou apresentar para minha própria memória, mas eu não faço nada que eu não consiga ter depois um registro, quando pode, uma avaliação, quando posso fazer também uma pesquisa, né, sobre o conteúdo, que impacto teve, se vale a pena, porque se você não ouvir, não apurar, você também não sabe dizer se valeu, né? Ou se você poderia dar uma guinada e mudar alguma coisa. Certo. Então, eu tenho experiência no carnaval privado, né, no carnaval de bloco, no carnaval de rua, né, muitos carnavais de rua, no carnaval já numa posição diferente como gestora pública, que eu fiz 4 anos de Carnaval do Pelourinho, já é diferente, você vê o problema, mas você não pode atuar diretamente. Aprendi isso com o secretário Márcio Meirelles, quando me convidou, disse: eu preciso que você deixe a produtora em casa, e Sim, você aqui, o seu papel é um papel de gestão, então eu tinha que deixar as coisas serem resolvidas pelas produtoras licitadas, orientava, dizia como eu pensava, mas não sim. podia botar a mão na massa e vai ser assim, não podia, tinha que me conter para poder dar espaço também para as pessoas atuarem e para eu aprender também a função de um gestor público dentro de uma festa com a grandiosidade que é o carnaval. E esse carnaval de 2026, fala pra gente, quais são as expectativas? Olha, eu acho que é um carnaval que o país está numa vibração energeticamente melhor. Os dados todos do Brasil, para quem tem cabeça no lugar, quem tem juízo, que pensa, que vê, que conversa, estão melhores. Eu acho que a gente vai ter um volume de pessoas transitando nas cidades, né, do Brasil que tem carnaval grande. Eu faço parte de um projeto chamado Casa Bloco, no Rio de Janeiro, que é um projeto de estudo e de apresentação dos principais carnavais. É uma confluência de carnavais. Então, a gente vê carnaval em Belo Horizonte, carnaval em Recife, carnaval em São Paulo, já também consolidado, carnaval do Rio, que já é, né, uma força para além das escolas de samba, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, o carnaval de Salvador, e o Carnaval da Bahia também, que não tem só carnaval em Salvador, né? Tem carnaval em Maragogipe, outras, tem as micaretas, tem o carnaval, tem as discussões, os fóruns de discussão do carnaval. Então, tudo isso me parece que vai ser maior, então vai exigir de toda a cadeia produtiva do carnaval uma organização mais ainda sofisticada do ponto de vista de contenção dessa população nos circuitos,
né? Porque as pessoas também querem ver essas atrações. O estudo ali de planejamento da Saltur, de distribuir melhor as atrações, eles já estão fazendo isso, consolidando. O Carnaval da Barra já é consolidado, voltar ao Carnaval do Centro, colocar atrações na Praça Castro Alves. Eu sou uma defensora, eu fiz o Palco Itaú 3 anos na Castro Alves, fiz a Varanda do Nossa, Glauber também na Castro Alves. Gosto muito quando tem descendo um trio importante sim, pela São Bento, você tendo um palco na Castro Alves também com atrações bacanas, aí você tem opções ainda no centro histórico. Então você faz um caminho de opções e gostaria muito que os trios tocassem na Carlos Gomes, que evitassem, que é muito feio deixar convidado com gosto do quero mais, né? sabe? Essa moda que eu não sei quem criou de parar de tocar na virada da Carlos Gomes, eu acho que eu sei que é cansativo, já peguei 10 horas de trio, é cansativo, mas ou tem uma outra solução, mas não deixar Carlos Gomes no limbo, assim. Ela era uma avenida pulsante, muitas famílias assistiam o carnaval dali com suas crianças, e ela fica assim, meio que apagada, a concentração está na Avenida 7. Nossa, muita história. Eu também sou a favor que volte um pouquinho mais do circuito do centro. O Folião Pipoca aproveitar mais e mais dias. A gente Sim, não via tanto antigamente, é porque era mais blocos, né? A gente não via tanto o sim, Folião Pipoca aproveitar tanto, e ainda mais no centro. Noticiei sim, até no Sacode Total no último dia 14, né? Que hoje estamos indo ao ar no dia 22, do Valérios agora voltando pro centro da cidade. Antes ele não tocava, ele só tocava na na Barra, Barra, nos né? blocos. Hoje ele já... Acho que ele fez também o furdunço com a trivela. Sim, bem É lembrado. importante, é importante que os artistas tenham essa consciência, que os órgãos também tenham. A Sufotu está fazendo, né, esse convite, eu fiz com o Brau 3 anos também, fazendo no centro, na segunda-feira. E os artistas gostam, a população gosta, e desafoga o circuito da Barra, que tem uma limitação, tem uma população que mora no bairro expressiva. Nem todo mundo gosta de carnaval, Sim, né? Então, enquanto estávamos no governo, fizemos uma pesquisa transversal com várias secretarias envolvidas, capitaneadas pelo secretário Márcio Meirelles, e constatamos que o carnaval ele atende, posso dizer com segurança, 20% da população de Salvador. Então, é, a gente não pode paralisar a cidade e considerar que todo mundo está no carnaval. sim. Nem todo mundo está no carnaval, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm alguma comorbidade, tem pessoas que têm criança. Então, a gente precisa também promover que espaços para quem não quer estar no carnaval seja acessível. Ou Sim, então você precisa passar com uma ambulância para dar um socorro, verdade. né? Então, a gente tem que sempre ter também o cuidado com quem não quer a festa, né? Sim, Mesmo que sejamos foliões, mas tem pessoas que só gostam de ver pela televisão, verdade. né? Então, essa pessoa também precisa ser respeitada. Eu também, nos dias que eu não saio carnaval, vejo em casa. Vejo em casa, pra E nem por descansar. isso não é folião. Exatamente. Ivana, quer mandar um abraço para alguém, mandar um beijo, fica à vontade, a câmera da Dampub TV, toda sua. Você quem manda. Eu queria mandar um abraço para os artistas, né? São as nossas joias raras, os meus amigos todos, todo mundo sabe quem é amigo, amigo. Tem um carinho, um apreço muito grande por Luiz Caldas, né? Pelo Camaleão, meu bloco de coração. A Timbalada é um bloco porque, né, Brau tinha que fazer uma coisa que pudesse dançar, então foi lá Timbalada. E eu gosto muito dos artistas daqui, eu sou muito defensora de que a gente esteja ocupando os espaços do Brasil, que a música da Bahia é uma música que revitaliza, né? Gosto muito da postura das meninas, das amigas de Ivete, de Margarete, nossa ministra, de Daniela, das artistas novas, tem uma relação muito, muito próxima aos artistas novos, meus Nossa. amigos do Baiana, do Atocha, da Afrocidade. Recém-ganhadores do Grammy, né? Baiana, Os meninos vão ganhar tudo aí pela frente. coisa maravilhosa. Para encerrar o Pod Dan de hoje, muito especial, com Ivana Souto, nosso último Pod Dan 2025. Muito obrigado a você que está em casa, tá?
Jefferson Beltrão, seu Wilson Marques e agora Ivana Souto. Já virou marca registrada. Vou pegar o presente dela, porque já virou marca do Pod Dan. E que, olha, é uma honra imensa estar aqui, tá certo? Eu tinha conversado com você em off e eu entrego aqui Obrigada. a nossa marca registrada, tá certo? Fica à vontade, é todo seu. Cubo Obrigada. e uma cartinha dedicatória para você. Tá bom, lhe agradeço. Fica à vontade. Se quiser abrir, vir aí para a câmera, fica à vontade. Tá certo? Quer que eu segure aqui? Eu seguro você. Tchan, 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 tchan. Tá aí! Fechar. Né? É. Obrigada, querido. Boa sorte para você. Entreviste Cícero Menezes. Tá convidado, viu? Tá convidado. Muita gente que tem a memória, a história das atividades, coisas bacanas, interessantes. Tem Jorginho Rodrigues lá no Olodum. Sim. E procure as mulheres que estão fazendo, que dirigem conteúdos também. Né? Dona Vera do Araquito, para quem eu sempre tenho minha referência. Ieda Amaral, produtora, que sem ela, muita história aí do Axé Music não teria existido. Né? Então, assim, eu acho que o espaço, se puder ser equilibrado, né? Não precisa ser representativo, não, tem que ser equilibrado. Tem que ser rapazes e moças caminhando juntos e as outras formas de expressão também da humanidade que a gente tem que respeitar. Coisa boa. Siga-nos nas redes sociais, @DanPubTV no Instagram e se inscreva no canal DanPubTV no YouTube. Então eu digo, estou um pouco emocionado, não reparem, mas é um episódio muito especial hoje, tá certo? Hoje, dia 22 de dezembro. Muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para seu público todo também. Tamo com moral, tamo com moral. E eu sempre vou fazer aqui aquele slogan da Danpub TV que vocês amam que eu faço. Danpub TV, o canal que é só sucesso e eu sempre vou fazer, já virou marca. Eita, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, valeu. Esse é o Pod Dan. Um feliz ano novo, tá certo? Pod Dan retorna em 2026, tá certo? Tchau, tchau, valeu. Oi, gente! É no dia 27 de dezembro, sabadão, o Sacode Total de Verão com Joey Danilo Machado aqui na sua Danpub TV, tá bom? Você não pode perder. Siga-nos nas redes sociais, @Danpub TV no Instagram e se inscreva no canal Danpub TV no YouTube. Danpub TV, o canal que é só sucesso. Um beijo. Tchau, tchau.